Para começarmos nossa trajetória falando do conceito de infância e adolescência, precisamos ir a fundo na história, começando pela antiguidade. O conceito de infância na antiguidade clássica é nebuloso. Sabe-se que no Egito, as crianças possuíam liberdade para brincar, porque arqueólogos encontraram diversos brinquedos como bonecas, bolas e barquinhos. Já na Grécia Antiga, a paideia, sistematizada com Platão, demonstra a importância dada à educação às crianças. Considerando o primeiro pedagogo, o filósofo afirmava que as crianças deveriam ser educadas para seguirem a carreira militar ou a vida acadêmica, conforme suas aptidões. Por fim, os romanos colocavam as crianças como algo que os pais deveriam criar, legitimando o infanticídio e abandono de crianças deficientes ou que trariam infortúnios para a família. Na Idade Média, a vida adulta começa logo com o fim da amamentação, o que acontecia por volta dos 6 anos de idade. A partir desse momento, a criança já era vista socialmente como um indivíduo adulto. As vestimentas e o desenvolvimento de atividades próprias de adultos eram características da época. O mais comum nesse período era que as famílias enviassem esses mini-adultos para viver com outras famílias a fim de que aprendessem algum ofício. Enquanto as meninas primeiro começavam com serviços domésticos, como servir à mesa, os meninos eram levados a oficinas a fim de aprender sob a supervisão de algum mestre. Naquela época, ler e escrever eram hábitos pouco significantes. Quem se interessava, por isso, ainda poderia frequentar as salas de ensino, lugares que cabiam até 200 pessoas, sem distinção de idade ou de classe social. Todavia, as meninas ainda eram impedidas de frequentar tais locais. Sendo assim, sua alfabetização só acontecia caso os familiares com quem morassem as ensinassem. Se a infância praticamente não existia, a adolescência, então, era um período totalmente ignorado. Aos 12 anos, as crianças já estavam prontas para se casarem, aquelas do sexo feminino. Já os meninos tendiam a continuar nas oficinas de ofício até por volta dos 18, momento em que estariam aptos para começar uma família. A delimitação da Idade Moderna se dá por acontecimentos na história europeia. Seu início é marcado em meados de 1453 pela queda do Império Bizantino. Já o seu final é marcado relativamente por volta de 1789 com a Revolução Francesa. Esse período é marcado por uma ruptura entre os ideais religiosos disseminados com a Idade Média e uma mentalidade cientificista e baseada na lógica propagada a partir da Idade Moderna. Mas todo esse contexto de mudança de perspectiva, como fica a questão da infância e da adolescência? Na Idade Moderna, encontramos 3 períodos diferentes de percepção da infância e da adolescência. O primeiro deles se dá no qual adultos e crianças têm como única diferença a visão social de estatura. Nesse sentido, assim que a criança adquiria o porte físico do adulto, ou seja, no período da adolescência, ele era imediatamente mandado ao trabalho, seja ele agrícola, seja ele industrial, auxiliando assim no suporte da família. É importante lembrar que nesse período houve o desenvolvimento do capitalismo, portanto, o trabalho infantil era algo bastante comum naquele período. E assim, percebemos que todo o universo lúdico que conhecemos hoje, permeando o mundo da infância, era relegado. Outra fase desse período se deu a partir de ideais iluministas, a partir da observação de que o comportamento de brincar, se divertir e socializar era algo natural da infância e, portanto, deveria ser preservado para que sua fase adulta ocorresse com devida efetividade. Sendo assim, as crianças passaram a ser vistas como objeto lúdico da vida adulta, já que as descobertas da infância se tornavam cômicas perante o mundo adulto. Outra fase se deu a partir de moralistas e educadores que acabaram por perceber a infância como um período de incompletude que deveria ser superado a partir da educação. Diversos estudos apontam para o fato de que na sociedade contemporânea as relações familiares se baseiam mais no diálogo e na compreensão. Dessa maneira, a tomada de decisões por parte dos adolescentes frente aos pais ocorre de forma a evitar conflitos. Somando-se a isso, as tecnologias de comunicação, tais como TV e internet, possibilitam que o acesso às informações se dê sem o controle dos pais.
Tal situação evidencia que hoje há uma maior liberdade e autonomia para os jovens e que as relações de autoridade e valores sociais e morais estão sendo questionados. Isso leva muitos pais a hesitarem sobre suas normas e acabarem, em muitos casos, dependentes da orientação de especialistas. Esse quadro se contrapõe à ideia de socialização, na qual se concebia que os adultos controlavam as informações que as crianças poderiam ter acesso. Outra tendência na atualidade é o prolongamento da juventude. Devido ao fato de o tempo de estudo ter se prolongado, a entrada no mercado de trabalho ser tardia e a constituição da própria família ser postergada. Além disso, o jovem torna-se modelo para as diferentes faixas etárias, à medida que se difunde socialmente o culto à beleza, a erotização e a necessidade de conservar a juventude. Isso contribui para que haja uma relação de igualdade entre os adultos, as crianças e os adolescentes. Mas enfim, o que saber tudo isso sobre a história da criança e do adolescente, bem como os diversos contextos que isso já adquiriu ao longo da história, pode nos ajudar na carreira médica? Ao grande estrondo de todas as transformações no mundo, a medicina infantil ganha notoriedade e a medicina sempre foi traçada tentando resolver os males dos outros. Mas hoje, a maior busca no âmbito médico é proporcionar cura e integração total dos serviços médicos ao cidadão e proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas a partir de novos caminhos. Nesse compasso desenvolvimentista, a humanidade apurou o ápice das buscas para que os adultos e crianças tivessem melhores condições ao acesso à saúde. Em especial, ao final do século XX, a concepção de singularidade de ser criança começou a ser absorvida pela medicina. Por isso, ser criança ficou mais divertido. Isso, em face das mudanças que já ocorriam ao redor do mundo e a forma de tratamento passou a ser muito mais que a diferença na estatura, mas na forma com que eram vistas quando comparadas aos adultos. A medicina pediátrica surgiu não como um campo em que os dados e informações são neutros, mas como um campo em que a relação de normas, regras, procedimentos e critérios de verdade é mediada pelo valor de uma comunidade de pares atribui a essas mesmas regras, procedimentos, verdades. Surge, enfim, um novo campo de aplicação, o desenvolvimento da infância e sua aplicação na prática médica.